Tudo bem, gente? Vamos agora para o nosso quarto vídeo falando sobre graça irresistível ou vocação eficaz. Tá bom? Vamos lá então. Bom, o que seria, baseado aqui, sempre estou mostrando esse livro, eu não vou pegar minha teologia sistemática, aquela de 1978, está toda guardadinha, né? Se eu for abrir aqui, começar a manusear, talvez até tenha que manuseá-la, até para ela não ser pulverizada. Mas é uma sistemática dessa grossura do Luiz Berkhoff. Ela não é traduzida, ela está em outro idioma. E graça irresistível, vocação eficaz. O que é isso? Bom, vamos por parte. Graça, favor imerecido, todo mundo sabe disso. Lá no Beabá se aprende isso. Favor imerecido. Muito bem, isso é graça. Pela graça sois salvos. Agora, pela graça, que graça? Né? A graça irresistível. E o que seria a graça irresistível? Quando você fala em algo irresistível, como que Deus pegasse uma pessoa, amarrasse uma pessoa e tirasse naquele momento toda a força dela e começasse a espancá-la e falasse assim para ela: agora você vai ter que me seguir, ponto final. Senão eu vou dar trovões e raios, relâmpagos e você vai morrer. Bom, não é assim. Desculpa essa maneira grotesca de falar, mas é apenas para dar a introdução a um assunto pequeno, mas ao mesmo tempo muito interessante. Aqui nesse livro, ele diz o seguinte, né, o que é graça, favor imerecido. Aí diz aqui o seguinte, o que é irresistível? Né? O que é irresistível? Significa que quando Deus escolhe alguns para que sejam salvos, ele envia o seu Espírito Santo que irá transformá-los de seres odiosos a seres amantes. E isso é irresistível. Isso é um trabalhar do Espírito Santo. Quando Jesus chegou para os futuros apóstolos, Jesus deu uma ordem: vem e segue-me. Acontece. Todos eles automaticamente foram e seguiram a Jesus. Perfeito? Eles não questionaram, eles abandonaram tudo e foram atrás. Quer dizer, eles foram naquele momento tocados. Eles ainda não estavam convertidos, mas eles foram tocados. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Perfeito? Então eles foram tocados, eles se converteriam depois, mas você vê que a ordem de Jesus, ela foi mansa, ela foi humilde, mas ao mesmo tempo ela foi irresistível. Nós encontramos aqui na nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, encontramos o seguinte: Deus salva os crentes, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Ou seja, Deus vai trabalhando o coração, vai mudando, vai colocando o homem na posição que deveria estar, de obediência, que o coração dele vai mudando, a mente dele vai mudando, a vontade dele vai mudando, o Espírito Santo vai trabalhando, e o homem vai tranquilamente para Deus, porque houve uma transformação. Essa graça é irresistível porque há uma transformação. Ela não é uma coação. Coação não transforma. Ela não é feita pelo látego, pelo chicote.
isso causa apenas temor e não amor. Quando Deus chama o homem de uma forma irresistível, é que ele vai mudando o coração dele. E esse homem vai se alegrando. Esse homem vai sentindo algo diferente na vida dele, porque ele está sendo transformado. Aquela mente cauterizada pelo pecado vai saindo, os grilhões vão quebrando, os olhos não enxergavam a luz, agora os olhos passam a enxergar a luz. A alma não sentia a presença do Espírito Santo, agora passa a ter gozo, passa a ter alegria, passa a ter satisfação. Jesus deixou bem claro, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então essa paz de Jesus Cristo é a paz que excede a todo entendimento. Teve um filósofo de origem judaica, Baruch Spinoza, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que paz não é ausência de guerra. A paz de Jesus Cristo é a paz que foge a todo entendimento, que mesmo aqueles cristãos que estavam lá nos círculos máximos, e depois, bem depois, quando Vespasiano vai construir o Coliseu e termina o Coliseu, ele levou 70 mil judeus cativos. Os cristãos vão para lá. Os cristãos morrem. Os cristãos, eles têm alegria. Os cristãos se entregam de uma maneira aprazível, de vontade livre, para morrerem por Cristo. Isso é graça irresistível. A graça irresistível é essa mudança que há no coração do ser humano. É por isso que ela é chamada graça irresistível. Aqui também temos, nesse livro, que nós passamos a ter total liberdade. Interessante, né? A graça é irresistível e nós temos total liberdade, porque em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós já não estamos mais debaixo do jugo de Satanás. Satanás não comanda mais as nossas ações. Satanás agora não é mais o nosso pai, porque nós mentimos, nós trapaceamos, nós fazemos todas as coisas erradas, é por isso que ele se transforma no nosso pai, mas ele não é mais o nosso pai. Porque Paulo deixou bem claro que aquele que mentia não minta mais e vai por aí afora. É por isso que ela é irresistível, porque ela muda o coração do homem, e ela é libertadora, ela é transformadora, ela é suave, ela traz unção, ela traz dignidade ao homem. O homem passa a se sentir salvo. E é por isso que ele trabalha dessa forma, de uma maneira graciosa. O Espírito Santo, ele é um cavaleiro. O Espírito Santo, ele não arromba nenhuma porta. Eu ouvi há muito tempo atrás uma frase muito interessante, que a única porta que Jesus arrombou foi a porta do inferno, entre aspas, né? Ele não precisaria arrombar nada, porque ele é o Criador do inferno, ele é o Senhor do inferno. E Deus manda as almas para o inferno. Até o inferno pertence a Deus, porque Deus é o Criador do inferno. Bom, nós temos aqui algo muito interessante, que Deus ele muda a natureza humana e Deus faz uma mudança de semelhança. Ou seja, Deus pega o coração que é mau e transforma em coração bom. O homem que era inimigo de Deus, agora é amigo de Deus. O homem que não era filho de Deus, agora é filho de Deus por adoção. Perfeito? Não estava debaixo da graça, agora está debaixo da graça. Então essa graça irresistível, ela é fantástica na nossa vida. E graças a Deus ela é irresistível, irresistível, irresistível. Porque aqueles que dizem que ela pode ser resistida, que não existe uma vocação eficaz, e Santo Agostinho falava muito da vocação eficaz, e o livro de Santo Agostinho, As Confissões, se você não leu, você não sabe o que está perdendo,
Você tem que ler as Confissões de Santo Agostinho, você tem que ler a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, você tem que ver as confissões que você ali, você vai ter um discurso sobre o tempo, uma análise da vida dele. E ele diz uma coisa muito interessante: é na grandeza da vossa misericórdia que coloco toda a minha esperança. Em outro lugar, ele diz mais ou menos assim, que ele rolava nas lamas da rua de Babilônia, porque Agostinho, antes de ser Santo Agostinho, não é porque ele foi canonizado, beatificado, nada disso. É um título que ele recebeu. Agostinho, ninguém acende vela para Agostinho, ninguém faz reza para Agostinho, ninguém faz procissão para Agostinho. Santo Agostinho foi um teólogo da igreja, um dos homens mais inteligentes da igreja. Ele era um homem que escrevia muito, era um homem que sabia muito, era um homem capacitado. E graças à interferência da mãe dele, às orações, no momento certo que ele já era um eleito, Deus soprou no coração dele e mudou o coração dele. Então ele dizia que ele rolava na lama das ruas de Babilônia por causa da vida devassa que ele tinha. Então, de um homem devasso, de um homem que era amante do pecado, das iniquidades, das depravações, do linguajar totalmente blasfemo, de um linguajar impróprio, um linguajar chulo, Deus muda a vida daquele homem. Isso é a graça irresistível. Quer dizer, ele ouviu a palavra e ele veio suavemente pelo toque do Espírito Santo. Isso é graça irresistível. As pessoas não conseguem entender isto. As pessoas acham que Deus não tem poder. Eu não consigo entender esse discurso de livre-arbítrio. Eu não consigo entender essa vontade humana, que o homem participa da salvação, que o homem pode dizer sim para Deus, pode dizer não para Deus. O homem mesmo pode dizer, não, eu quero me salvar agora. Eu não vou me salvar agora porque eu quero curtir o mundo. Eu estou lembrado de Moody. Até eu li a biografia de Moody escrita pelo reverendo Boanerges Ribeiro. Tive o prazer de conhecê-lo, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário. Tive o prazer de conhecer Paulo Bredas, Edésio de Oliveira Schecker, conheci muitos presidentes do Supremo Concílio, conversei com eles, tive o prazer de conhecer Nilson Salles, Wilson de Souza Lopes, Guilhermino Cunha, que eu fiz alguns casamentos lá na Catedral Presbiteriana. Tive o prazer de conhecer Onésimo de Figueiredo. Tive o prazer de conhecer um dos professores do reverendo Guilhermino Cunha. Agora não consigo me lembrar o nome dele, mas Cláudio Wagner. Até tenho perguntado a um dos nossos seminaristas que nós enviamos para o Seminário Presbiteriano do Sul se ele tem alguma notícia do reverendo Cláudio Wagner. Cláudio Wagner, muito novo, quando ele entrou ali com as suas duas malas enormes, uma pessoa perguntou para ele o que ele iria estudar, o que ele iria fazer ali, se ele era aluno, por que ele estava com aquelas malas. E ele disse, não, vim para dar aula. Ele estava com 20 e poucos anos. Fez a sua tese, a sua exegese, eu acho que é o seu mestrado em francês. Eu tive o prazer de ser amigo desse homem tão culto da Igreja Presbiteriana. E a vida de Moody, que Boanerges Ribeiro escreveu, fala a respeito de um rapaz que chamou Moody correndo que queria aceitar Jesus. E quando Moody correu lá, chegou perto dele, e aí, você vai aceitar Jesus? Ele disse, não. Tudo bem. Moody foi embora. Depois, talvez de algumas horas, não estou bem lembrado, mandou chamar Moody de novo. Aí Moody chegou lá, e agora você vai abrir o seu coração para Jesus? Ele disse, não. A terceira vez, Moody foi visitá-lo, porque ele não mandou chamá-lo. Aí Moody chegou lá e falou assim, agora, vamos abrir esse coração. Ele falou assim, agora eu não posso. Eu não estou sentindo mais nada. Obviamente que isso é uma ilustração.
só vem provar uma coisa, que o homem só poderá abrir o seu coração se ele for tocado pelo Espírito Santo. E se ele for tocado mesmo, se ele for um eleito, então essa graça é irresistível. Ele não poderá negá-la, não poderá fugir dela, porque ela irá alcançá-lo. Perfeito? Então isso é graça irresistível. Eu vou repetir aqui o que diz o Catecismo, que diz o seguinte: Deus salva os crentes, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Dispostos pela sua graça. Que Deus os abençoe, que você tenha, com essas palavras, vontade de fazer muitas e muitas reflexões. Tá bom? Um abraço e daqui a pouco estaremos fazendo o nosso último vídeo. Um abraço a todos e até mais.